Fala galera, estamos começando mais um Farias do Mesmo Saco, filmes e séries. Hoje eu estou voando solo aqui sem o André, mas a notícia é muito importante e não pode esperar. É para falar sobre as últimas atualizações sobre o filme do Metal Gear Solid. Para quem não sabe, esse filme já vem sido sinalizado de que poderia existir, o projeto já existe há muito tempo. E agora, recentemente, houveram algumas notícias que movimentaram aí essa possibilidade do filme. O Oscar Isaac, que é esse ator aí que fez os últimos Star Wars, ele fez um filme que chama Ex Machina. Esse ator, cara, ele é um puta ator. Ele sinalizou que ele gostaria de fazer o Snake. A princípio eu até achei meio estranho, porque eu gosto muito dele, mas ele tem essa característica latina, né? A origem dele é da Guatemala, se eu não me engano, da família dele. Mas houve aí uma criação online de um cara que parece que manda bem nas adaptações no fanart, né, pra fazer um pôster. E ele fez esse pôster aí com o Oscar Isaac como Snake. E olha que da hora, cara. Então, não somente o Oscar Isaac oficialmente falou, gostaria de fazer o Snake, mas o Jordan Vogt Roberts, que é o diretor que atualmente tá linkado a esse filme, como diretor, é o diretor que fez o último filme do King Kong. Eu que não assisti o filme, sei que o filme não foi tão bem falado, mas o interessante é que esse diretor, ele é amigo do Hideo Kojima. Então assim, para uma adaptação de filme, de videogame, desculpa, ter um cara que gosta do jogo, porque esse diretor ele é um fã do jogo, é algo que a gente sabe que pode dar muito certo. Outro jogo que é um dos meus preferidos e que a adaptação foi super bem falada e deu muito certo foi o do Silent Hill, que é um jogo, aliás, da mesma época. Eu e o André costumávamos jogar, né, ambos os jogos quando a gente era moleque lá no primeiro PlayStation. E essa adaptação do Silent Hill veio no mesmo esquema. Era um diretor que gostava, conhecia os jogos, gostava dos jogos. Esse diretor parece que é a mesma coisa, é um cara meio novão e ele é amigo do Hideo Kojima, que é o criador do jogo. Então são sinais muito bons. Esse diretor, ele mesmo gostou da ideia de ter o Oscar Isaac como Snake, então houve esse flerte aí um com o outro. Se o filme acontecer, ter o Oscar Isaac seria uma coisa bem legal. A princípio, lá no começo, quando falaram de um filme do Metal Gear, o Hideo Kojima mencionou o Hugh Jackman como uma opção para Snake, o que na época pra mim faz total sentido, né? Se for pensar, acho que 10 anos atrás, por exemplo, o Hugh Jackman não era tão velho, lógico que ele tá super bem conservado hoje em dia, mas uma coisa que eu não gosto é que ele é muito associado à imagem do Wolverine, né? Depois de ter feito por tantos anos o Wolverine, eu não gosto quando existem tantas possibilidades de atores aí que poderiam fazer um Snake interessante, e eu não gosto quando eles pegam um ator que já ficou famoso por fazer algum outro herói, porque o Snake, ele é um herói de ação, mesmo a diferença talvez é que ele é um herói de ação saído dos jogos. É lógico, nada impede de você usar o mesmo ator que ficou famoso como um X-Men fazer o Snake, né? É o caso, por exemplo, do Chris Evans, que já tinha feito o Quarteto Fantástico, e o Tocha Humana, e ele foi lá e foi escalado para fazer o Capitão América, e foi uma escalação muito boa. Mas eu gosto de atores que eles dão trazem algo de novo, assim, é um cara que não está associado a algum herói especificamente. O Oscar Isaac, mesmo tendo feito aí esses últimos filmes do Star Wars, não é um ator que era famoso por algum personagem, tipo um Luke Skywalker, alguma coisa assim. Mais uma vez, é possível você fazer 2, 3 heróis, nada impede. É o caso também do Harrison Ford, quando fez o Indiana Jones, né? Ele já tinha feito o Han Solo. Mas enfim, eu gosto muito dessa ideia de ser o Oscar Isaac. Esse projeto, para quem é fã principalmente da franquia Metal Gear e tá por dentro aí de alguma coisa nos últimos anos, a gente sabe que já passou na mão de vários diretores, já sinalizaram que poderia ser uma pessoa, que poderia ser outra pessoa. Por exemplo, eu tô vendo aqui que o Paul Thomas Anderson, que é um diretor super cultuado, é um cara que faz filmes dramas, né? Muito mais emocionais, assim, seria uma pegada meio diferente. Já houveram rumores de que ele poderia ser o diretor. O que poderia ser algo também muito interessante. O diretor do Beleza Americana, por exemplo, o Sam Mendes, foi o diretor dos últimos filmes do 007. E ele era um diretor
na mesma linha, talvez, vamos dizer assim, do Paul Thomas Anderson. O Paul Thomas Anderson, para quem não conhece também, é o diretor de Magnolia, Sangue Negro, Boogie Nights. Ele daria uma cara diferente pro Metal Gear, isso é fato. Outro ator que já ficou também vinculado ao filme, mas eram só rumores aparentemente, é o Christian Bale. O Christian Bale não precisa nem falar dele, né? O cara fez o Batman e mandou muito bem. Seria interessante mesmo, aparentemente eram só rumores também. E algo de interessante que esse Jordan Vogt Roberts já falou sobre o filme, sobre a visão que ele tem do filme, é que ele quer levar pra frente. Ele sabe que, por mais que seja uma ação de espionagem, tem elementos realistas, vamos dizer assim, né? O esquema do CQC, o combate, o tipo de combate que o Snake usa pra eliminar os inimigos dele na luta corporal, as armas, né? A realidade das armas. Existem elementos sobrenaturais, coisas estranhas, a parada da caixa, dele se esconder numa caixa. Existe todo aquele negocinho japonês, que os japoneses adoram ser excêntricos. Ele falou que ele quer levar isso em consideração também. Então, um cara que já tá mostrando esse tipo de visão, significa que ele não vai fazer alguma coisa perdida. Por isso que eu falei no começo, um fã do jogo pode trazer algo muito interessante pro filme. O que a gente vê muito em Hollywood são diretores que não entendem exatamente a premissa do jogo, e aí quando eles vão fazer uma adaptação, que não é fácil você fazer uma adaptação de um videogame, assim como não é fácil fazer uma adaptação de um livro. O que dá certo no livro, o que dá certo no videogame, não vai necessariamente dar certo num filme. Você precisa elementos que dariam certo na história, por exemplo, você tem que fazer adaptações dessa história para que ela dê certo no filme. Então, assim, muitas coisas podem ser interessantes com esse diretor. Eu tava lendo algumas matérias aqui sobre possíveis escalações, não só pro Snake, né? Se não for o Oscar Isaac, quem poderia ser esse outro Snake, né? Foram mencionados o Hugh Jackman, o Christian Bale na matéria, como eu já citei aqui. O Andrew Lincoln, que é o Rick do Walking Dead, também acho que seria uma boa opção. Se você for ver, eu consigo ver ali algumas coisas de Snake nele. Gostaria de ver um pôster igual ao do Oscar Isaac que a gente viu agora, para ter uma ideia de como ele ficaria, mas poderia ser interessante. Ele é um ator inglês, mas a gente já sabe que ele faz sotaque de americano muito bem, então isso poderia ser legal. E uma opção aqui que foi listada como a primeira opção, se não fosse um Oscar Isaac, que é o Mads Mikkelsen, que é o ator que fez o Chief no último filme lá, no filme do Cassino Royale do 007, nessa última franquia do 007, agora com Daniel Craig. Seria um cara muito interessante também da gente ver como Snake. Então assim, são opções, caso o Oscar Isaac não faz. Com ele anunciando que ele gostaria de fazer, eu gosto muito dele, então ele virou o meu ator número 1, mas estamos abertos aí a possibilidades. Esperamos que esse filme saia. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, para atualizações sobre filmes e séries. E nós nos vemos na próxima semana. Abraço!